Eu não vou falar sobre os salmos neste vídeo, porque sobre os salmos eu tenho falado todos os dias no podcast. Aqui eu queria falar sobre o livro de Isaías, dos profetas do Velho Testamento, o mais messiânico dos profetas, o que mais falou sobre a vida de Jesus, a natureza do seu reino e o que Deus faria através deste rei messiânico. É muita revelação, muita profecia, muita grandeza no texto de Isaías. Só que o que às vezes acontece na leitura do livro é que no meio daquelas profecias, Deus levanta Isaías para profetizar contra as nações do seu contexto histórico, e às vezes ali fica meio arrastada a leitura naqueles juízos, como eu olho para isso, como eu me aproprio disso, como eu não me perco nesses textos, é olhando Deus, usando a promessa de Deus, o seu plano no meio daquilo tudo, não sendo subvertido, é um plano que se mantém firme, constante, nações caem, se levantam e caem, e Deus governando sobre tudo aquilo, Deus usando nações inimigas para disciplinar seu povo, mas em contrapartida não isentando essas nações da responsabilidade por sua ganância e violência, e no meio disso tudo, no meio de todo esse juízo, no meio de toda essa realidade, a gente pode fazer até mesmo um paralelo com a vida, no meio das coisas que parecem estar em desordem, é corrupção, é doença, é violência, é desemprego, parece que a vida se tornou árida, desordenada, mas no meio daquilo tudo sempre tem oferta de esperança, de misericórdia e principalmente de salvação. A gente vê naquela realidade de coisas o plano de salvação de Deus, o plano de Deus de reconciliar consigo o homem permanece firme. E a gente vai buscando, a gente vai vendo, a gente vai olhando no meio do texto essas promessas grandiosas de uma cura maior, né, de uma cura definitiva. E aí, por exemplo, em Isaías 32, a gente vê aqui, olha, vejam aí, vem um rei justo, seus príncipes governarão com retidão. E quando esse rei vem, diz o versículo 3, todos que têm olhos verão a verdade, e todos que têm ouvidos a ouvirão, até os que se irão depressa terão bom senso e entendimento. Olha que tipo de transformação este rei traz. Os que gaguejam falarão com clareza. Naquele dia, os tolos não serão considerados heróis. Tem uma desordem aí, né? E ele vem trazendo ordem. E as pessoas sem caráter não serão respeitadas, pois os tolos dizem tolices e planejam mal, praticam a perversidade e espalham falsos ensinamentos a respeito do Senhor, negam comida aos famintos e não dão água aos sedentos. O coração do homem precisa ser visitado por essa retidão. As artimanhas dessa gente sem caráter são perversas, tramam planos maldosos e mentem para condenar o pobre. Não há justiça, mesmo quando a causa do pobre é justa, diz o texto. Os generosos, porém, planejam fazer o que é generoso e permanecem firmes em sua generosidade, como esse rei, quando vem, muda as coisas. Aí segue aqui o juízo, como eu falei, tem aqui o juízo contra a arrogância, contra a negligência, até que, versículo 15, até que por fim o Espírito seja derramado do céu sobre nós. E aí, quando o Espírito é derramado, o deserto se tornará campo fértil, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. Esse coração, cujo solo era árido, cuja semente não penetrava, muito menos criava raiz e dava fruto, foi afofado, se tornou fértil. Agora ali os frutos do Espírito podem então crescer. A retidão governará no deserto e a justiça no campo fértil. E essa justiça trará paz. Como a gente sabe que a justiça depende, que a paz depende de justiça, haverá sossego e confiança para sempre. Meu povo, ele viverá em paz, tranquilo em seu lar,
terá descanso e segurança, ainda que os bosques sejam destruídos e a cidade seja arrasada, o povo será abençoado. Há uma proteção no meio do caos, no meio da angústia, no meio da desordem. Aqueles a quem Deus atraiu para si é guardado, e não é só guardado, é aberto para este povo uma perspectiva que jamais poderia ter sido aberta a não ser pelo próprio Deus, um povo que então é transformado, é um povo que então tem vive sua vida com potência no sentido que cumpre aquilo que foi chamado a fazer, ser agente de paz, de justiça, é povo que dá fruto, é povo que, aqui como termina o capítulo, onde quer que semeie terão colheitas fartas, e seu gado e seus jumentos pastarão livremente, é povo que foi chamado para ser bem cuidado e através deste cuidado ser agente de cuidado de Deus no mundo. Então é isso que você tem que buscar ali no meio do livro de Isaías, no meio, é como na vida, né? No meio da distorção, no meio da corrupção, quando parece que a gente não consegue mais encontrar essa manifestação tão clara de justiça de Deus, das promessas de Deus, elas estão ali, elas seguem firmes e inabaláveis sobre o seu povo. Foi só um vídeo para estimular você a ler o livro de Isaías.